Semana passada eu dei uma introdução sobre os apóstolos e hoje eu vou pregar especificamente sobre isso, porque é de suma importância para a igreja saber de fato quem são os apóstolos, a diferença desse monte de apóstolos que nós vemos hoje, para os apóstolos da Escritura. E algumas pessoas eles pensam assim, pastor, mas não tem nada a ver. Tudo a ver, tudo a ver. Então, eu prego de forma mais positiva, hoje vai ser um pouco mais temático, mas está dentro aqui do contexto de Lucas, tá bom? Lucas capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também chamou de apóstolos. Até aí, está bom. Você sabia que no Brasil, hoje, há cerca de 10 mil apóstolos? 10 mil. Além de centenas de redes apostólicas espalhadas por todo o território nacional. E a pergunta que, por vezes, nós fazemos é, pastor, mas existe apóstolos hoje? E a resposta, como diz a Escritura, é um absoluto não. Não existe apóstolo. Apóstolo bom é apóstolo morto. Estes são os bons. Então, todos esses, você não pode e nem precisa ter medo de errar. Todos esses que se auto-intitulam apóstolos, ou foram consagrados apóstolos por alguém, o que a Escritura diz que todos eles, sem exceção, são falsos. Porque só há apenas duas alternativas em relação a esses homens. Primeiro, eles ostentam um título por arrogância e orgulho, visto que apóstolo é aquele que faz doutrina, então eles usam dessa autoridade a qual eles não têm, para subjugar o povo, para fazer doutrinas do tipo, você tem que dar não é o dízimo, mas sim o trízimo. Imagina se essa moda pega? Imagina se aparece um e diz, não, é para os 12 apóstolos, não é só para os 3 patriarcas, não. Você fica devendo 20% todo mês. Então nós precisamos saber. A primeira alternativa, eles ostentam um título por arrogância, para impor mandamentos. A segunda, uma falta de conhecimento teológico básica. Básica. Não é nem profundo. Básica. Ou podemos também juntar as duas alternativas, com certeza. Para que o trabalho de algum servo de Deus, de fato, seja ratificado, seja confirmado, é necessário que ele morra. Vocês só vão poder dizer que, olha, o pastor Rafael foi um bom pastor assim que eu morrer. Porque durante a minha caminhada aqui na terra, eu ainda posso fazer loucuras, assim como qualquer um de nós. Então, a obra final de um homem, de uma mulher de Deus, ela finda quando ele morre. Lembra Paulo? Paulo, no final de sua vida, diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por quê? Porque ele estava no fim de sua vida. E nós também poderemos ver isso apenas no fim. E é de suma importância você saber confrontar ensinos e doutrinas que são pregados por tudo que é canto, porque é mandamento da Escritura. A Escritura dá uma ordem a mim e a você, não é uma opção, dizendo, cuidado que você vai falar dos outros, hein? É um mandamento. Olha o que diz Apocalipse 2, verso 2. Ali, quando João ele tem a revelação, e a igreja de Éfeso, né, Jesus está falando para essa igreja, e olha o que ele diz, conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, sei que não suporta os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobristes que são mentirosos. O que eles fizeram? Puseram à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram, e os encontraram mentirosos. Nós não podemos ir para extremos. Em que sentido? O primeiro extremo é aquele extremo que a vida dele é falar mal dos outros. Toda pregação é com base em falar mal de alguém. Toda a nossa conversa é com base em falar mal de outra pessoa. Isso é um extremo. Mas também não podemos pegar o outro oposto da estrada, que é o oposto da apatia. Do politicamente correto dentro das igrejas hoje, intitulado por não julgueis. Não se pode falar absolutamente nada. Isso também é um erro. Então, pensa comigo. Toda vez que eu falo sobre esses assuntos, que eu prego sobre isso aqui, o que eu mais ouço das pessoas dizerem é, pregue o amor.
Qual o objetivo de arrumar contenda com as pessoas? Pregue o evangelho. Tantas pessoas nos hospitais, doentes, precisando de uma palavra amiga, o Senhor quer falar de apóstolo. Pregue o amor. Eu vou mostrar para você que isso aqui é amor. Imagine o seguinte. Eu sou um médico. E aqui do meu lado, tem o Cícero também. Cícero também é médico. E então nós estamos atendendo a uma ocorrência. Um ônibus caiu de uma ponte com dezenas de pessoas. E então nós estamos ali socorrendo aquelas pessoas, muitas gemendo de dor, gritando, outras desmaiadas. E então, eu estou ali, fazendo tudo o que eu aprendi para que uma pessoa possa se manter viva. Confiro os sinais vitais, se as vias aéreas estão obstruídas, faço todo o procedimento. Mas então eu olho para o lado e vejo outro médico ali, aproveitando do estado de inconsciência das pessoas, para colocar a mão na carteira e puxar e pegar para si. Para soltar ali um reloginho de ouro. E então, guarda na sua bolsa. Se eu sou um médico, não tão bom, mas honesto, eu vejo uma pessoa fazendo isto, e eu não faço nada, eu estou compactuando com aquele erro. Sou tão ruim contra aquele homem, eu necessito dizer, não faça. Você está roubando as pessoas, aproveitando de um momento de fragilidade, para subtrair bens materiais de alguém. Nós não podemos ficar quietos. Ou imagine o seguinte, você é um médico e chega uma pessoa com um problema no coração, um coração já enfraquecido, e você vê um amigo seu receitando uma adrenalina para a pessoa, sabe que vai acabar com ela. Se você não fala nada e aquela pessoa morre, você também vai ser culpado deste sangue. Então é de suma importância que venhamos a combater. Foi isso que Jesus fez. Jesus ensinava o certo, sabe como? Mostrando o errado. Ele apontava o dedo e dizia, fariseus, raça de víboras, não siga. João Batista teve a coragem, a audácia de chegar diante de Herodes, apontar o dedo e dizer, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Ora, por que nós ficaremos quietos? Vendo várias pessoas tirarem até o último centavo de nossos irmãos. Não podemos. Em Mateus capítulo 7, verso 1, diz, não julgueis. Muitos leem esse versículo, fecham suas Bíblias e acabou. Você sabia que a vida depois de Mateus 7:1? A Escritura continua. Basta continuar a ler e ali ele vai explicar a forma adequada de se julgar. E no versículo 24 ele vai dizer, não julgue pela aparência, mas julgai de maneira justa. Toda a Escritura nós temos a ordenança, o verbo imperativo nos mandando. Julgue, compare as coisas. Paulo diz assim em 1 Coríntios 10, falo como a criteriosos, julgais vós mesmos o que eu digo. Seja uma pessoa criteriosa, de que forma? Julgue. O que eu estou falando aqui para você, você não pode tomar como verdade absoluta. Você precisa chegar na sua casa, conferir na Escritura, se aquilo que eu disse está de acordo com a palavra. Se não estiver, eu sou mentiroso, e não a palavra. Mas é de suma importância que venhamos a fazer isso. Paulo, ele diz, olha, julguem o que eu faço. Agora, os líderes de hoje, mas eles têm um medo. Eles quase que incentivam as pessoas a não lerem a Bíblia, porque vai que descobre que não existe o trízimo. Olha, do fundo do meu coração, eu fico feliz demais quando alguém depois do culto pergunta, pastor, aquilo que o senhor falou, o senhor tirou de onde? Onde a Escritura explica aquele assunto? Eu não fico frustrado, não. Não fico bravo, eu fico feliz. É sinal que você está pensando. Não foi dessa forma que Paulo elogiou os crentes de Bereia? Ele disse, olha, os crentes de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Eles ouviam o que eu dizia, iam para suas casas e conferiam na Escritura. É assim que você deve fazer, meu irmão. Quem dirá que eu não estou enganando você? Ah, o pastor, que esse jeitinho dele, só quer enganar a gente. Pode ser. Eu posso estar dando aqui de humilde para arrancar todo o seu dinheiro. Para deixar você refém de uma teologia. Ora, como você vai saber se o que eu falo é verdade? A partir do momento que você chegar na sua casa e conferir com a Escritura. 1 Coríntios 14, Paulo diz assim, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Julgar. Nós fazemos isso diariamente.
Só que em relação à Escritura parece que é proibido. Quando você foi casar, você não fez um julgamento para escolher o seu cônjuge? Isso aqui não é muito homem de Deus, não. Aquele lá é bonito, mas não é crente, não. Nós julgamos o tempo todo. Você julga, olha, pizzaria ou comer lanche? Batata frita ou bife? A gente julga o tempo todo. Quanto à Escritura, devemos fazer a mesma coisa. Então, eu quero tentar ser o mais claro possível para fazer o que a Escritura nos ordena, que é colocar à prova esses que se dizem apóstolos. Põe o primeiro princípio ali, por favor, Calma. O primeiro princípio é o seguinte. Quero falar sobre as características de um apóstolo de verdade. A primeira característica é ter andado com Cristo e sido testemunha da ressurreição. Ontem de manhã, eu estava lendo a primeira carta de João para o meu filho do meio, e João começa dizendo, né? Aquilo que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos apalparam. E eu estava explicando a ele que o termo testemunha, por mais que hoje em dia, né, o testemunho, no meio cristão hoje, é usado até com uma conotação errada. Como assim? Quando você ouve alguém falar, olha, eu dei o meu testemunho na igreja, ele foi lá falar o que Deus fez na vida dele, todo aquele processo, quando ele era um ímpio, perdido, se converteu. Não é certo de tudo, mas também não é errado usar dessa forma. Mas o significado exato da palavra testemunho é um termo jurídico, que é aquele que viu alguma coisa, que presenciou um fato. Uma vez eu fui testemunha, fui depor no fórum porque eu vi um rapaz cair de moto. Eu vi o buraco, eu vi o rapaz, eu vi o tombo, e então, como eu estava ali, eu fui testemunhar a favor dele. Este é o sentido correto de testemunha. E olha, antes de escolher um outro apóstolo, Judas morre, e então é necessário um substituto. Olha o que Pedro diz em Atos, capítulo 1, versos 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, repare o texto, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. A primeira e fundamental característica para alguém ser apóstolo: ter andado com Cristo e sido testemunha da ressurreição. Só que eu sei que você pode dizer assim, pastor, mas calma aí. E Paulo? Essa é a primeira pergunta que vem à nossa mente. Você pode, só um pouquinho para frente, abrir comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, por favor? Só umas folhas aí para frente, ou no seu smartphone, né? Alguns livros aí para frente. 1 Coríntios, capítulo 15. Não coloquei nem ali para fazer questão de ler com você na Escritura. 1 Coríntios 15, verso 3. Olha o que a Escritura vai dizer a respeito de Paulo. Como que nós explicamos Paulo? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Diz assim: porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas é Pedro, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo certo. Algumas versões estão como um aborto. É isso que ele quer dizer. E depois de todos, verso 8, depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Repare, depois de todos, por último, apareceu a mim. Paulo, ele não teve uma visão pentecostal de Jesus Cristo. Paulo não teve uma visagem depois de uma feijoada pesada. Paulo, de fato, ele viu, de forma ocular. Ele viu o Senhor Jesus Cristo. Você lembra também que, ainda que Paulo possa não cumprir os primeiros requisitos, Paulo estava ali, Estevão foi apedrejado. Quem estava lá? Paulo, dentro daquele primeiro mártir. Paulo estava ali arrancando as pessoas das igrejas e levando para serem julgadas. Paulo, ele de fato viu.
Essa é uma característica fundamental. No caminho de Damasco, ele vai dizer a mesma coisa. O testemunho de Paulo é: estava eu no caminho de Damasco, quando uma forte luz... E vai. Constantemente ele fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, olha o que ele ainda vai dizer. Não sou eu livre? Aqui ele está falando em relação aos falsos, né? Não sou eu livre? Não sou o apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor? Calma aí, eu o vi. Os meus olhos o viram. E repare, o chamado apostólico está sempre associado com ver. Ver. Ver de forma literal. Quais dos apóstolos de hoje viram a Jesus Cristo? A Janor Truque. Não viu. Valdemiro Sandiabo, não viu. Apóstola Sol, conhece essa? É a apóstola que diz que o Satanás faz aniversário em agosto. Deve saber, né? Pai dela, só pode. Quais desses? Quais desses podem dizer: eu vi a Jesus Cristo? Nenhum. Eu sei que a Bíblia cita aparentemente outros apóstolos, como em Atos 14 fala sobre Barnabé, em Romanos 16 sobre Andrônico e Júnias, e ali o texto ele é até um pouco meio ambíguo, porque diz assim, olha, os quais, falando sobre Andrônico e Júnias, né, os quais se destacaram entre os apóstolos. E então fica aquele sentido dúbio de que eles se destacaram entre os apóstolos por estar servindo os apóstolos, ou porque também era apóstolo. Então a Escritura também cita esses. Em Gálatas 1,19 fala sobre Tiago, irmão de Jesus. Qual que é a explicação para estes textos? Primeiro, apóstolo, no sentido dos 12, são aqueles dali, mas Paulo. Lembrando, a palavra latina para apóstolo significa enviado. Então, podemos também trocar esses outros apóstolos por missionários, aqueles que vão levar a palavra de Deus, que eles eram enviados e não apóstolos de ofício, como esses daqui que o Senhor escolheu, que nós lemos aqui em Lucas. Mas ainda que fique essa dúvida, porque realmente às vezes fica a dúvida. Augusto Nicodemos, ele gasta um livro inteiro para explicar essa questão apostólica. Ainda fica a dúvida. Mas ainda que fique, eles também poderiam sim preencher os requisitos, sabe por quê? Eles estavam juntos. Eles viram. Eles foram testemunhas ocular. Olha, a pergunta que eu e você devemos fazer é: quem ungiu estes apóstolos de hoje? Porque os da Bíblia, eles foram escolhidos a dedo. Depois de uma noite inteira de oração, Jesus Cristo vai e os chama. Quem? Quem escolheu esses apóstolos de hoje? Sabe quem consagrou Valdemiro Santiago apóstolo? Seus bispos. Como? Como assim? O inferior consagra o superior? No quartel, você já viu algum soldado decretar algum oficial? A partir de hoje, você é tenente. Não tem essa possibilidade, vem sempre de cima para baixo. Agenor Duque se auto-intitulou apóstolo, assim como muitos. Em 1900 anos de história, você não vê apóstolos. Não vê, nenhum. Paulo, Pedro e os demais não deixaram sucessores. É por isso que nós não somos católicos romanos. Porque para os católicos, Pedro o Papa é o sucessor de Pedro. E quando o Papa fala ex cátedra, ele é infalível. Infalível. Tanto é que eu li uma vez um artigo sobre o Papa Bento XVI, emérito, né? Ele ainda é vivo, mas deixou o cargo. E então acharam uns documentos que ele escreveu, e a dúvida era, ele escreveu quando era Papa ou quando não era Papa? Porque se era Papa, aqui é Deus falando com a gente. Se não era, então joga fora. Consegue ver o absurdo? Os escritos apostólicos substituem a sucessão apostólica. Sabe por quê? Apóstolo é aquele que escreve Bíblia. E em todo o Novo Testamento, você vê os apóstolos ungindo não outros apóstolos, mas presbíteros. E presbítero, como eu expliquei na última semana, presbítero, bispo e pastor são termos intercambiáveis que podemos trocar e não vai perder o sentido. É como se fosse um supervisor. E era isso que eles faziam. Abriam a igreja e instituíam presbíteros, pastores, bispos. Segundo princípio, segunda característica de um apóstolo é ser comissionado diretamente por Cristo.
Essa é a evidência clássica na Escritura. Como não havia apóstolos, o próprio Cristo os comissionou. Agora, se depois da era apostólica não houve mais apóstolos, não tem porquê esses que estão aí hoje falarem que são. Como nós lemos aqui Apocalipse, nós temos que colocar à prova. E como eu falei, Deus queira que aqui o meu coração, que é corrupto e enganoso, não esteja falando apenas por inveja deles terem igrejas enormes. Deus queira que não seja esta a motivação do meu coração. Mas nós temos que sim julgar, e julgar de forma correta. E se você ler um pouco da história desses apóstolos modernos, você vai ver que a maioria deles, todos, quase todos, ou tiveram uma revelação, ou Jesus apareceu para ele num sonho. Como você discute com um cara desse? Não tem como. Não dá. Ou algum pastor consagrou o apóstolo. Mas trazendo aqui para a nossa história, Brasil, quando que chegou essa restauração apostólica aqui em nosso país? Alguns vão dizer que em 2001, um apóstolo costarriquenho chamado Rony Chaves, ele ungiu os primeiros 4 apóstolos do Brasil. 2001, estamos em 2021, né? Há 20 anos. Quem eram esses homens? Alice Marques, Mike Shea, Gessé Cardoso e uma mulher, Valnice Milhomes. Qual feminino de apóstolo, gente? Não tem, né? Apostila. Não dá. Pode ver, nem dicionário tem feminino de apóstolo. Caderneta. É sério, tem que ir. Nem no dicionário, gente. Há feminino para essas coisas. Mas então apareceu o René Terra Nova. E ele disse que o movimento apostólico, na verdade, começou não em 2001, começou em 2006, quando ele, em Manaus, ungiu os 7 primeiros apóstolos do Brasil. Pastor, qual a diferença destes homens para os apóstolos verdadeiros? Todas que você imagina. Todas. Efésios, capítulo 4, versículo 11, que é um versículo que muitas pessoas me perguntam, pastor, mas calma aí, Efésios 4 fala sobre os dons ministeriais, e dentre eles está apóstolo. Como explicar isso? Efésios 4:11. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. O reverendo Augusto Nicodemos, quando ele vai explicar a respeito disso, ele diz que a diferença é que o apóstolo, ele tinha todos esses outros ministérios nele. Sim, ele era pastor, ele era mestre, ele tinha o dom de ensinar, fazia prodígios e milagres. E aqui em Efésios, 3 vezes aparece a palavra apóstolo, todas elas associada aos 12 e Paulo. Por que em Efésios 4:11 seria um dom apostólico que ainda está disponível para os outros? É só o básico de exegese e você vê que realmente não dá. Os apóstolos, eles vieram preparando o caminho e o restante, nós, pastores, pedreiros na obra do Senhor, apenas construímos em cima do alicerce que já foi colocado. Não estamos aqui para inventar. Além do mais, olha Paulo. Paulo ressuscitava morto. Gente, isso aqui não é qualquer milagre, não. Como você vai ludibriar alguém? Uma vez eu vi o cara ressuscitando morto na África. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Tá lá o bonecão no caixão, assim, ó. Você só olha que o peito dele, ó. Ele tá morto, né? O pastor vai, ora e levanta. Parece o Siqueira Júnior, lembra? Maconheiro. Lembra daquele jeito. Gente, dava pra ver o cara respirando. Como? E as pessoas ainda caem nessa o tempo todo. Paulo ressuscitava morto. Paulo escrevia Bíblia. Paulo não era acusado de ficar pedindo dinheiro para os outros, de comprar jatinho e ter fazenda com milhares de cabeças de gado. Pelo contrário, Paulo foi um quebrado por conta do Evangelho. Quase não tem diferença, né? Paulo, ele era apóstolo pela vontade de Deus, não de homens. É isso que a Escritura vai dizer. Além do mais, olha a diferença. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 2, Paulo diz assim: de fato, as características de um apóstolo foram manifestadas entre vós, com grande perseverança por meio de sinais, feitos extraordinários e milagres,
feitos extraordinários, na versão revista e atualizada, está poderes miraculosos. Ou seja, quais eram os milagres que os apóstolos faziam? Não era curar você de enxaqueca. Pastor, apóstolo, cheguei com dor de cabeça. Agora passou. Eu cheguei aqui com uma dor na junta, eu não consegui esticar o braço. Agora já estou conseguindo. Já viu os testemunhos assim? Nada contra, irmãos. Eu creio que Deus faz desde ressuscitar morto até curar a sua enxaqueca. Só que repare no currículo dos apóstolos verdadeiros aqui. Eles não faziam sumir um caroço debaixo do braço junto com sumir o dinheiro, não. Eles faziam um morto, de fato, ressuscitar. É isso que eles faziam. Lembra os exemplos dos prodígios de Jesus? Era o mesmo nível. Jesus chega diante de um leproso, uma doença incurável. Toca-o. E quem tocava era contaminado. Jesus toca e o leproso é curado. Jesus, ele pega a orelha do soldado Malco que tinha caído, gente, e cola na hora. Você imagina você ver um negócio desse aí no culto? Cola, literalmente. Olha para Pedro. Novo Testamento. Chega Ananias e mente em relação à venda de um terreno para trazer oferta na igreja. Pedro diz: por que mentiste ao Espírito Santo? O cara, pau, morre. Chega Safira, saltitante, alegre. E aí, Safira, vendeu por quanto? Por esse valor? Sim, concordando com o marido. Os homens ali de trás levaram o seu marido, vão levar você também. E pá, a mulher cai e morre. Era isso que esses homens faziam? Já viu os de hoje? Joga praga e não pega nada. De jeito nenhum. Pode ficar cegado. Jogaram praga em você já? Uma vez tinha um irmão veio para mim, nervoso, que eu saí da igreja, fulano jogou uma praga em mim. Fica sossegado, irmão. Pega não. Fica sossegado. Se fossem os apóstolos verdadeiros, você poderia temer. Agora, esses falsos, não precisa. De forma alguma. Terceira característica de um verdadeiro apóstolo, sofrer muito. Essa aqui você não vê. Em lugar nenhum. Meu irmão, eles sofriam e sofriam de verdade. Aqui em 2 Coríntios, vai comigo para 2 Coríntios capítulo 11 aí. 2 Coríntios 11, versículo 3, Paulo está debatendo com os falsos apóstolos. 2 Coríntios 11, verso 13. Perdão. Ai, que delícia, o barulhinho de folha. Que benção. Nada contra o celular não, pode usar também. 2 Coríntios 11, 13, Paulo está debatendo com os falsos apóstolos. E olha o que ele vai dizer. 2 Coríntios 11, 13. Esses homens são falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos ou desonestos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Obreiros fraudulentos. E você acha que às vezes eu sou duro, que eu pego no pé, né? Versículo 22. Daí Paulo começa a falar, eles são hebreus? São? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Daí Paulo começa a descrever o currículo de sofrimento dele aqui. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas, aquela que Cristo recebeu no Paixão de Cristo lá, né? Paulo recebeu 5. Verso 25. 3 vezes fui espancado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre o meu próprio povo, perigo entre gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos. Em trabalho, em cansaço, muitas vezes em noite sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio, com falta de roupa. Gente, daí eu fiquei angustiado de ler. Paulo, por diversas vezes, não tinha nem o que comer. Nada. O apóstolo verdadeiro sofria muito e por diversas vezes não tinha o que comer. Olha os apóstolos de hoje. Barriga lá na frente, né? Tudo gordo. Só isso, você já vê, né? Paralelo não bate, gente. Se você é pastor, seja benigno. Talvez eles tinham tireoide. Não cola. Não dá. Olha a diferença. Esse é o motivo. Porque eu não sou apóstolo. Sabe por quê? Eu nem de longe sofri pelo Evangelho.
nada comparado com o que Paulo sofreu, nem de longe. Em Gálatas, Paulo se apresenta aos irmãos dizendo assim: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. E o que a maioria dos teólogos concordam é que Paulo, por conta de todas essas surras que ele tomou, açoitadas, apedrejamento, eles diziam que o currículo de Paulo era Paulo chegar e tirar a camisa e apresentar um corpo todo defeituoso e deformado por conta dos espancamentos que sofreu. Qual dos de hoje tem essas características? Absolutamente ninguém. Por que é tão importante o sofrimento? E o sofrimento estar associado ao apostolado. Por que é importante? Porque eles foram testemunhas oculares. E você sabe, advogados em tribunais, eles tentam o tempo todo desqualificar as testemunhas. E então o sofrimento era de suma importância para que eles pudessem ver. Por conta do nosso testemunho, nós só tivemos prejuízo. Nós não ganhamos absolutamente nada. Só tivemos perdas. Agora, você imagina, se Paulo terminasse milionário, com um jatinho e com uma fazenda com 50 mil cabeças de gado. Qual testemunho esse homem teria? As pessoas poderiam dizer, olha, você foi para o caminho eclesiástico para ser apóstolo, olha, porque convém, gente. Arrecadação, muito dinheiro, igreja lotada, não paga imposto de renda. Ah, eu quero ser apóstolo também. Consegue ver a importância do sofrimento e também da associação com a pobreza? Os verdadeiros apóstolos tiveram mortes trágicas. Trágicas. Não ganharam nada, só perderam. Esse é um dos motivos também porque eu sou cristão. E não sou, por exemplo, muçulmano. Por quê? Ora, a minha fé está baseada no testemunho de homens que perderam filhos, bens, amigos e a própria vida. Não tem como eles terem inventado essa história aqui. Não tem como eles estarem mentindo, sabe por quê? Via de regra, as pessoas mentem com qual objetivo? Se livrar de alguma culpa ou conseguir alguma coisa em benefício próprio. Se fosse mentira que esses homens inventaram, na primeira varada Paulo já tinha regado. Não, opa, mentira! Era brincadeira minha. Eles levaram até o fim. Dá para entender? Porque os apóstolos de hoje não podem ser apóstolos? Quais deles se encaixam a essas características aqui? Nenhum. A única perseguição que talvez eles sofrem é a perseguição da Polícia Federal do Imposto de Renda. Restante, nenhuma. Nunca existiu apóstolo na história da igreja. Homens de Deus que mudaram a história da humanidade por conta de seus feitos, não tiveram a audácia de se auto-intitularem apóstolos. Martinho Lutero, que por conta da reforma protestante mudou todo o mundo ocidental. Não apenas o mundo cristão ocidental, não, o mundo em si. Não teve a arrogância de se dizer apóstolo. Na Inglaterra, os irmãos Wesley, George Whitefield e todos os outros, eles não tiveram a audácia de dizer, nós somos apóstolos. Calvino, Spurgeon, Martin Lloyd Jones, nenhum desses grandes homens tomaram esse título para si, mas o Zé da esquina é apóstolo. Deus apareceu a ele e deu a ele o ministério apostólico. Na história da igreja nós só vemos hereges. Hereges que se denominaram apóstolos. Um exemplo disso são os gnósticos. Quem eram os gnósticos, pastor? Eram pessoas que acreditavam que o corpo era maligno, que a matéria era má. E se eles acreditavam que o corpo e a matéria eram maus, Jesus Cristo não poderia ter vindo em carne. Por quê? Porque o corpo é mau. E a Escritura diz que se Jesus Cristo não veio em carne e não pagou o preço da nossa dívida, Ele não pode nos salvar. Ou seja, estamos lascados. A salvação passa longe de nós. Quem se auto-intitulou apóstolo? Maniqueu, século III. Marcião, Eduardo Irving. Pesquisa no YouTube para você ver um mais louco que o outro. Eu já estou encerrando. Nossa, não coloquei no cronômetro hoje. Vou começar agora. Tá? Esqueci do cronômetro. Já estou encerrando. Quarto princípio. Apóstolos verdadeiros não erravam suas profecias. Não erravam suas profecias. Uma das formas que você tem de se defender
da falsa profecia de qualquer pessoa que seja. Apóstolos modernos ou os profetas modernos aí. Eu sempre lembro de Deuteronômio 18, 20. Uma vez estava aqui na igreja, acabou o culto, daí vem uma serva, profeta, profetizar a minha vida. Eis que te digo, pastor. Enquanto o Senhor pregava, eu via, atrás do Senhor, um rio de água suja. E esse rio ia passando, ia passando, ia passando. E ele então foi se limpando. Sério, irmão. Glória a Deus. E o que significa isso? Não sei, pastor. Você precisa orar e jejuar para Deus te mostrar. Ah, tá fácil então, se a profecia eu que me lasco agora com fome? Não dá, né? Sabe o que eu costumo fazer diante desses casos aí? Eu só falo assim, olha, Deus mandou você me dizer? Porque eles usam essa frase, Deus manda te dizer. Foi mesmo? Então vem aqui para a gente orar. Deuteronômio 18, 20 diz assim: se algum profeta falar da parte de outros deuses, ou falar aquilo que Deus não mandou dizer, tal profeta deve ser morto. Deve morrer. Vamos fazer uma oração aqui então? Ó Deus, que se isso aqui que essa irmã trouxe para mim não é a voz do Senhor, que o infarto fulminante a tome neste momento. Que ela não sinta dor, um aneurisma, a dor muito forte, aguda no pé. Agora! Ninguém quer orar. Impressionante, né? Fogem. E então, os apóstolos verdadeiros, eles não erravam. E na continuação do versículo 20, olha o que Deuteronômio vai dizer. E se disseres no seu coração, como reconhecereis a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por arrogância, não temerás. O cara falou e não aconteceu, primeiro você fala, eu vou orar para você morrer, porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer isso. E eu não vou temer você não. Porque você falou por arrogância. Pastor, mas calma aí, a profecia ali, ela se cumpriu quase completamente. 99% das coisas que o rapaz falou deu certo. Meu irmão, não existe profeta em treinamento. Se não aconteceu exatamente do jeito que ele falou, as coisas são mentirosas. É mentira. E as pessoas dizem assim, a pessoa vai lá, né, profetiza, daí não acontece. O que normalmente eles fazem? Você não creu. Você não creu, por isso não aconteceu. Não é isso que nós vemos na Escritura. Na Escritura, a profecia não é condicional. Promessa sim. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. Honra seu pai e sua mãe, você vai viver bastante. Trate pai e mãe igual humano, igual velho e morra cedo. A recíproca é verdadeira. Promessas são condicionais. Profecias não. Profecias é aquilo que Deus fala, é o que acontece. Ponto. Se Deus fosse depender da nossa crença para que Jesus viesse, até hoje ele não tinha vindo. Porque o ser humano é totalmente inconstante. Agora, por que os apóstolos de hoje não são apóstolos? É porque a profecia deles não se cumpre. Olha, eu vou falar para você aqui, não de forma pejorativa, apenas só para relatar o fato para você ver. Apenas relatando o fato. Falei para os irmãos, René Terranova, ele era apóstolo, foi consagrado pai apóstolo, depois foi consagrado patriarca, e agora está na escala sucessiva da quarta pessoa da Trindade. Está ali, quase. Só você dá um Google lá, você vai ver. Então, este patriarca que está em pé de igualdade com Abraão, Isaac e Jacó, ele, quando ainda era apóstolo, consagrou a sua mãe apóstola matriarca do útero profético. Claro, saiu de lá, né, gente? Tem que fazer isso. Em 2011, ali em dezembro, ele soltou 12 decretos. Consegue ver a importância de você saber de apóstolo? Gente, apóstolo decreta as coisas. Então ele lançou 11 decretos, 12 decretos, melhor dizendo. Um para cada mês do ano. Pode reparar. Chega no final do ano, já começa as profetadas aí, né? Este vai ser o ano da família. Este vai ser o ano da cura. E sempre quando eu vejo duas posições diferentes, eu falo, ou Deus não falou com esse, ou não falou com esse. Não pode, como assim? Deus é bipolar agora? Fala uma coisa para um e uma coisa para outro. Então, em 2011, ele lançou os seus 12 decretos. E o primeiro decreto era o seguinte: a família de todo crente vai se converter. 2011.
Todo mundo aqui da sua família é crente? Hã? Não? Tem gente que ainda precisa se converter? Tem, irmãos? Renê Terra Nova errou. É o que a palavra de Deus diz. A apóstola Valnice Milhomes, em 1991, ela disse que Jesus Cristo voltaria no ano de 2007, num dia de sábado. Até o dia. Sábado. Aí, se você lê um pouquinho só da Escritura, você diz, calma aí. A Bíblia diz que quando aquele dia e hora ninguém sabe, só o Pai, vírgula, Valnice. Você consegue ver que a conta não fecha? A importância de você ler, estudar e conhecer. Depois, em 2014, ela disse que Marina Silva seria presidenta. E por que ela disse isso? Lembrando o contexto histórico, né? Não está nem muito longe. Eduardo Campos, Marina Silva vice, né? Então cai, e Eduardo Campos estava bem ali nas pesquisas, né? Mais ou menos, ali para trás, e de repente cai o avião e Eduardo Campos morre. Por conta de uma comoção nacional, a próxima pesquisa que fizeram, o nome dele foi lá em cima. Ou melhor, o nome dela, que era a vice dele. O povo ficou com, morreu, então vota nela, que era a vice dele. E aí então, Valnice olhou todo aquele cenário, não tem como eu errar, né? Pau, errou. Aí nós já descartamos os falsos. Eu não quero entrar no mérito, né, daquele povo lá, isso que te digo e tal. Minha esposa uma vez deram uma profecia para ela. Falaram assim, você vai casar com militar. Aleluia. Falou até que era da Força Aérea, que coisa, hein? Gente, quase acertando mesmo. Militar que veste azul. O exército não é, né? Essa pode ser nós. Aí eu entrei de azul hoje, eu nem sabia. Aí então a terceira foi o seguinte, ele vai ser mais moreno que você. Ih, errou. Não sei que eu tomo sol o dia inteiro, né? Eu acho que nem é assim, né? Mas você pensa, senhor, quase deu certo. Meu irmão, não existe quase dar certo. Errou, não veio da parte de Deus. Por que isso é tão importante? Porque o orgulho ele é destruidor. Já estou encerrando. Jesus ele dizia que João Batista era o maior dentre os homens, lembra? Dos nascidos de mulher, maior é João. E então, quando foram ver com João, e aí João, o que você diz a respeito de si? Olha o que João disse. Eu sou apenas uma voz. Mas calma aí, Jesus dá o testemunho de que ele era um grande homem, o último dos profetas, o maior nascido entre mulheres. Jesus sabia quem ele era, mas quando pergunta para João, ele diz, não, eu sou só uma voz, apenas isso. Veja, Davi, ele não escreveu a sua vitória contra Golias. Escreveram a respeito dele. Mas o homem segundo o coração de Deus fez questão de deixar registrado seu adultério com Betseba. Para mostrar, sou falho. Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, as poucas vezes onde ele escreve o seu nome, ele escreve ao lado de publicano, político, corrupto. Lucas, 2 livros. O Evangelho de Lucas, que nós estamos estudando, e o livro de Atos. Sabe quantas vezes escreveu o seu nome? Nenhuma. João, Evangelho, as cartas e Apocalipse. Quando ele fala de si, ele diz, o apóstolo a quem Jesus amava. É engraçado que você não vê os homens de Deus orgulhosos e arrogantes e ostentando títulos. Paulo, que era apóstolo, por vezes, por exemplo, a carta aos Filipenses, ele se apresenta como irmãos. Eu sou irmão de vocês. Algumas cartas ele se apresenta como apóstolo. Paulo, apóstolo. Em outras, Paulo, servo, irmão, demonstrando humildade. Será que o desejo por títulos não revela um coração doentio que deseja apenas ser mais que os outros? Porque você sabe, né? É quase que uma hierarquia eclesiástica hoje. Não, pastor não era o suficiente. Eu preciso de mais. Daí tem que vir essas aberrações aí. Mas o maior perigo talvez seja o de usarem desse título para sancionar doutrinas totalmente fora das Escrituras. Para que? Simplesmente para oprimir o povo. O Papa, ele é um apóstolo hoje. O que ele fala, ver a lei, como eu disse. Mas olha que interessante, põe aí o que o apóstolo Peter Wagner disse, apóstolo
entre aspas, né? Peter Wagner, ele disse assim: a regra principal de uma nova revelação é que ela não pode contradizer a Bíblia. Alguém aqui discorda disso? Não, está certo. Não pode. Tudo que você... Deus falou comigo. Se vai contrário à Escritura, não foi Deus. Então, a primeira sentença ele está correta. A regra principal de uma nova revelação é que ela não pode contradizer a Bíblia, mas pode suplementá-la. Não sei se você lembra, a época que você estudava lá matemática, ângulos suplementares, né? Dava 180 graus, o que faltava. O que ele está dizendo aqui é mais ou menos isso. Olha, a revelação não pode ir contra, mas pode acrescentar algo mais. Não, não pode. Absolutamente não. O que ele está dizendo aqui é que nós, os apóstolos modernos, nós podemos fazer PECs na Escritura. Só que não podem. Para encerrar, Apocalipse 22, 18, diz assim a palavra do Senhor: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Lembra? 7 taças, 7 trombetas. E John MacArthur, ele diz assim: só vou fazer uma crítica à nova reforma apostólica. Não é nova, não é reforma e não é apostólica. Porque todos esses homens são falsos. E eu termino com Paulo, que ainda diz assim aos Gálatas: se um dia nós mesmos, um anjo do céu, vos anunciar evangelho diferente do qual vos tem anunciado, seja maldito. Qualquer pessoa que fale algo, ainda que nós mesmos, Paulo está dizendo, ainda que eu venha e fale diferente disso que eu falei agora, ou um anjo do céu, que seja maldito. O remédio para melhorar a igreja não são novos apóstolos, mas voltar aos únicos e verdadeiros e antigos apóstolos que o Senhor escolheu. Amém, meus irmãos?